Fala, meu povo, fala, galera. Hoje eu quero conversar sobre o Flash. A respeito dos rumores que houveram, né? Se ele faria ou não parte do novo DCU. E eu quero deixar as minhas considerações para o canal. E já adianto, chegou no vídeo, deixa aí teu like, tá? Deixa teu like, depois comenta o que você achou e compartilha. Vamos dar prosseguimento sobre a opinião do Peter. A gente vai comentar. Galera, olha isso, James Gunn soltou o verbo sobre o Grant Gustin em seu Flash. Será que a mudança de visual no Grant é para ser um novo Flash do DCU? Será que finalmente a gente vai ver um Flash fiel aos quadrinhos no cinema? A DC precisa de um novo Flash, os fãs querem o Grant Gustin de volta. Será que o James Gunn vai mesmo dar esse presente pros fãs? Fica comigo que eu vou te mostrar tudo agora, as possibilidades. Vamos lá. Peter aqui. Bom, uma foto do Grant Gustin com o cabelo loiro circulou na internet, os fãs do Flash foram loucura, né? As teorias explodiram. É o visual do Barry Allen, ele tá se preparando pra poder ser o James Gunn confirmou aquela coisa, né? Mas calma, antes da gente sair gritando pela janela, como vocês têm mania de fazer, a gente precisa entender o que realmente tá rolando aqui. Porque envolve a história do Grant como personagem, o passado horrível do Flash no cinema, que o James Gunn de fato disse sobre tudo isso, e o futuro do herói mais rápido do mundo no novo universo da DC. Mas antes de começar o vídeo, comenta aqui embaixo. Você gostaria do Grant Gustin como Flash DCU? Ou você acha que tá na hora de um ator novo? Eu realmente quero saber tua opinião sobre isso. O Flash do Grant Gustin. Bom, vamos começar do começo. Em 2014, a CW lançou a série do Flash, que eu gostei pra caramba, né? Principalmente das primeiras temporadas. O Grant Gustin entrou pro papel do Barry Allen como se tivesse nascido pra isso, entende? Sério, na época foi uma revelação. O cara tinha carisma, tinha energia, tinha aquela energia de herói que a gente fica torcendo de verdade, sabe? E eu vou ser bem honesto com vocês, cara. Eu realmente curtia pra caramba as séries da CW. Várias. Tinha não, tem. Ele ainda tem. Ele tem muita personalidade pro personagem. E outra coisa, ele entregou muito mais para uma série da CW, que a galera falou, série da CW. Olha, para uma série da CW, o Grant Gustin entregou muito. Essa é a minha visão. Continuar. Séries da CW eu gostei pra caramba. Mesmo sabendo que tinha um monte de defeitos. Tinha, né? A gente sabe disso. Tipo, você tem aquela pizza favorita do seu bairro, que você sabe que não é a melhor do mundo, mas você sempre pede ela de novo, né? Mas os problemas eram reais, ok? Todo episódio o Flash estava correndo, salvando o mundo, enfrentando o vilão. E do outro lado tinha 3 ou 4 personagens que eram em frente a uma tela, falando sobre o Flash, enquanto o Flash fazia tudo. Era tipo um grupo de pessoas assistindo o próprio herói pelo YouTube ao vivo. Não fazia sentido nenhum. Sem falar do CGI, sabe? No começo até que tava razoável. Pô, ao longo das temporadas, especialmente nas últimas, aquele CGI foi ficando tão ruim, cara, que dá vergonha alheia. Estilo Chapolin, ok? Cara, o personagem mais rápido do mundo, às vezes parecia que estava correndo dentro de um protetor de tela do Windows 98. Parecia isso. Só que mesmo assim a galera aguentou 9 temporadas. Por quê? Pelo Grant, pelo cara. O ator segurou a parada. O público se apegou a ele no papel. Isso é real, ok, galera? Só que ao mesmo tempo... Eu concordo muito nessa parte. O Grant, ele foi o pilar da série, tá? Se não fosse pelo Grant, a série ela não chegaria a 9 temporadas, porque não teria público. A galera tava de saco cheio do roteiro, tava reclamando do roteiro, mas continuava assistindo por causa do ator. Então ele manteve a série. Olha, isso é uma coisa que poucos conseguem fazer. Poucos personagens conseguem se tornar canônicos pro fã, pro público, a ponto de a série ser ruim, mas o pessoal ficar por causa daquele ator, por causa daquele personagem. Eu reconheço que a série não era o que o Flash merecia. E mesmo gostando muito do Grant, eu sei que ele não é o Barry Allen que os fãs merecem ver no cinema. Calma, isso não é hate não, cara. O Grant é bom, mas o Barry Allen dele tá longe de ser o Barry dos quadrinhos. Não é. Quem é o Barry Allen de verdade? Esse ponto é importante, a maioria das pessoas não para pra pensar nisso. Nos quadrinhos, Barry Allen não era o cara engraçado, atrapalhado, aquele cara emotivo que chora em todo episódio, não. Barry Allen é um cientista forense sério, metódico, respeitado, ele é introvertido, ok? É mais caladão, ele é o cara mais competente da sala, mas não fica gritando isso pra todo mundo, entende? Cara, ele tem uma moral de aço. E quando ele vira o Flash, ele carrega o peso de ser o homem mais rápido do mundo com responsabilidade, não com piada, ele não faz piada. O Barry Allen dos quadrinhos é quase o oposto do que a gente viu nas adaptações. Tem carisma pra caramba, mas é um carisma de comédia romântica, não de super-herói clássico. E no cinema? Pô, pior ainda. O Flash do Ezra Miller. Bom, o filme do Flash de 2023 com Ezra Miller. Onde que eu começo? O que eu vou falar sobre esse filme? Esse filme é, sem exagero nenhum, uma das piores coisas que o cinema já produziu. De tudo. De adaptações, né? Eu não tô exagerando. CGI porco, bebês voando em câmera lenta. Eu concordo também com essa fala do Peter, tá bom? Essa parte eu também concordo.
com aqueles efeitos lá, pô, parecia um filme estudantil de faculdade. Uma história que prometia explorar um conceito de multiverso, entregou uma bagunça sem pé nem cabeça. Fora tudo que aconteceu, né? Fora das telas com as famílias, vocês lembram, né? Situação toda complicada. O estúdio lançou mesmo assim, e o resultado foi um desastre de bilheteria, de crítica também. Mas o que dói de verdade pros fãs de Flash é o seguinte, cara. O filme trabalhava com o conceito de multiverso, universo paralelo, sabe? Versões alternativas de personagens. E o que eles fizeram? Trouxeram Nicolas Cage como Superman, Michael Keaton como Batman, fizeram referência pra lá e pra cá. Mas o Grant Gustin, que passou 9 anos sendo Flash na televisão, sabe? Que construiu uma base de fãs gigantesca, que virou sinônimo de personagem pra muita gente. Cadê? Ignoraram, cara. Ignoraram o maluco lá completamente. Zero. Como se ele não existisse. Isso foi falta de respeito absurda com o ator e com os fãs. E todo mundo notou. Porra, vai chamar, trazer versão alternativa de todo mundo, escambau, que ninguém nunca prestou atenção. E não vai trazer do principal. Cara, o Flash do Grant não é perfeito, eu sei disso. Ele não parece o Barry dos quadrinhos. A série é meio ruim, mas os fãs gostam do cara. Gostam, cara. Se é pra fazer fanservice, faz direito. Da mesma forma que muita gente não gosta do filme do espetacular Homem-Aranha, mas gosta do Andrew Garfield como Homem-Aranha, entendeu? É exatamente a mesma coisa. No caso do Barry, o Grant não é o culpado. A gente não teve uma versão fiel aos quadrinhos, mas a gente teve um cara que mereceu outra chance. Quem sabe até interpretar uma versão que respeita 100% a história do Barry Allen. Será que o Grant tá se preparando mesmo pra ser o Flash do DCU? O que o James Gunn pensa sobre tudo isso? Ok, agora a gente chega no ponto principal. Depois que a imagem do Grant loiro explodiu, um fã foi no Threads ameaçar, abre aspas, se o Flash do DCU não for o Grant Gustin e se for o Elliot Page, os fãs vão fazer um motim. E foi aí que James Gunn respondeu sem papas na língua, abre aspas. Continuo ouvindo que as pessoas vão se revoltar por causa de certas coisas, mas até agora não vi nenhuma revolta. Adoro o Grant, aliás. Não sei o que o Elliot tem a ver com isso. Claro que os fãs ficaram malucos quando o James Gunn disse que adora o Grant, mas será que isso quer dizer que ele tem uma chance no DCU? Bom, galera, o James Gunn, ele jogou um balde de água fria nos fãs. Pouco tempo depois, um fã postou uma imagem que estava hypada e disse o seguinte, isso tem que acontecer, pedindo que o ator seja o Flash no DCU, pedindo que o Grant seja o Flash no DCU. E James Gunn foi direto, sem enrolação. Aconteceu na TV por 9 temporadas. Lapada seca. É o fim? Nada de Grant como Flash no DCU? Bom, eu acredito que nada disso está nos planos do James Gunn. Agora vai entrar uma parte da minha crítica. Se o Grant foi tão bom como um ator para CW interpretando o Flash, por que não dar uma chance para ele no novo DCU? Seria pedir demais para a DC, para quem está dirigindo a DC? Seria pedir muito para o James Gunn? E, sinceramente, que esse contrato que está se acabando esse ano, que não seja renovado, tá? Eu desejo muito que esse contrato que foi feito do James Gunn, que ele não seja renovado, porque não atendeu a minha expectativa para DC. Então, se ele foi bom, se ele segurou a série, 9 temporadas, ele segurou a série, uma série da CW por 9 anos, galera, isso não é qualquer coisa. Por que não dar uma chance para um trabalho no DCU? Né? Por que ele não participou do filme do Flash? Ah, mas é porque já tem o Ezra Miller. Mas tinha cena que era 2 Flashes. E os 2 Flashes foi o Ezra Miller. Podia ser um Flash Ezra e um Flash Grant Gustin. Por que não chamaram o Grant Gustin? Essa é a minha revolta. Verdade, acho que não tem nada de Grant Gustin nos planos do DCU. Ele poderia ter pelado pra nostalgia mantendo o Kevin como Superman. Quem sabe até ter anunciado o Grant Gustin pra gerar hype. Mas ele não fez isso, ele não quis. Provavelmente o James Gunn vai criar tudo do zero. Ele gosta do Grant, mas isso não quer dizer que ele vai ser o Flash do DCU. E tem mais um detalhe, cara, que é importantíssimo nisso tudo, que o Gunn já tinha confirmado, inclusive antes de tudo isso. O desenvolvimento de um filme do Flash pro DCU tá em pausa, sem roteiro, sem elenco, sem nada. Não tem conversa acontecendo com nenhum ator agora. Nem com o Grant, nem com mais ninguém. Ou seja, a foto do cabelo loiro não tem nada a ver com isso. É só o Grant mudando o visual. E, pô, a internet foi o delírio do jeito que a internet faz. Então o Grant não vai ser o Flash? Provavelmente não. Galera, vou ser sincero com vocês, eu concordo com o James Gunn. Grant Gustin foi o Flash por 9 anos, 9 temporadas. Isso é muito, né, cara? Tipo, o cara deu tudo pro personagem, ele se doou pro personagem. E os fãs reconhecem isso, por isso que gostam do cara, né? Mas o DCU tá sendo construído do zero. É um recomeço, doa quem doer. E pra isso funcionar de verdade, pô, o Flash precisa ser um novo ator. Ah, Pedro, mas quando eu rio o Jackman, você não reclama. Galera, se o Grant aparecer de Flash, eu vou hypar pra caramba. Mas esse é o meu lado fã, entende? Vamos ser sinceros. A Marvel tá indo bem pra caramba com nostalgia. Mas esse sucesso é passageiro. Nostalgia passa. A Marvel ficou dependente dos atores. Não é o Homem de Ferro, é o Robert Downey Jr. Não é o Capitão América, é o Chris Evans. Então, pra Marvel mudar essa realidade, vai levar tempo. Eles ficaram reféns disso. Inclusive, no nosso site tem um texto lá onde a gente fala muito sobre esse problema da Marvel com nostalgia. Como é que eles vão desmamar? Essa mudança de atores nas obras atrapalha muito na minha visão. Já houveram vários Batmans, já houveram vários Supermans, já houveram...
já houveram vários Batmans, já houveram vários Supermans, poucos Flash, porque houveram poucos trabalhos do Flash. E se você parar para perceber, sempre que eles escolhem atores diferentes para fazerem personagens canônicos, geralmente gera muita polêmica e divide muita opinião. Porque vai ter quem gostou mais do ator A, vai ter quem gostou do ator B. Se gerou polêmica, se dividiu opinião, não vai ser muito legal para o resultado financeiro do lançamento de um filme, do lançamento de uma série, do lançamento de um material. Entendeu? A gente não pode negar, por exemplo, que o Superman do David Corenswet dividiu muita opinião e muita polêmica a respeito do Superman do David Corenswet e o Superman do Henry Cavill. Gente, não dá para negar isso. Vocês concordam que não dá para negar? Então, assim, é difícil, é complicado, porque divide a opinião. Se divide a opinião e se gera polêmica, é porque não foi legal, sabe? Não foi legal, não foi muito bom. Então, e isso é legal da Marvel, porque os trabalhos da Marvel foram com os mesmos atores. Homem de Ferro é o Robert Downey Jr. É isso. Homem de Ferro é o Robert Downey Jr. E as pessoas se apegaram não só ao personagem, mas ao ator, né? O ator que fez aquele personagem, as pessoas também se apegaram a ele. Desculpa que a imagem da câmera não tá legal, não tô entendendo porquê. Aí eu desliguei um pouquinho. Então, assim, o Capitão América, as pessoas se apegaram ao personagem e ao ator. E quando a Marvel entende que o público gostou, a Marvel mantém aquele ator. E a DC podia fazer isso, né? Quando a DC vê que tem muito público, tem muito fã, tem muitas pessoas ali, deixa aquele ator. Não mexe em time que tá ganhando, porque isso vai dar bom para você. Isso vai ser lucrativo para você. Mas parece que a DC gosta de trabalhar em prol de contrariar os fãs. E isso torna tudo muito problemático. Isso torna tudo muito problemático porque o fã vai reclamar, o público vai reclamar. Com direito, porque quem consome o conteúdo é ele, quem consome o produto é ele. Por isso que ele reclama. Então eu não sei por que essa cena de vamos botar outro ator, mas é só um personagem, mas você. Sim, é um personagem, mas se o personagem fizer o trabalho bem feito e o público gostar, deixa o personagem ficar. Mas vai ficar com nós aí, qual o problema? Não tá dando dinheiro? Não tá fazendo filme? Não tá produzindo? Qual o problema com isso? Essa é a minha visão. O público desses atores lendários. A galera reclama. Não vou aceitar mais nenhum. Se não é pra ser o Robert Downey Jr., não pode ser nenhum. Porra, tem gente louca. Eu acho que mesmo, acho que com essa opinião é louca. De verdade, cara. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição, tá tudo lá. Lê essa matéria que tá bom demais, né? Como que a Marvel vai se livrar desses atores e manter o público assistindo os filmes? Mas calma, antes de você ler a matéria, vamos falar do Barry Allen. Cara, o DC hoje precisa de um Barry Allen que se pareça mais com um dos quadrinhos, cara. Sério, competente, carismático, do jeito certo. E tem atores incríveis, porém, que poderiam entregar isso. Tem aquele Mike Faze de Rivais, tem o George McKay, né, que foi casca grossa demais em 1917. Pô, cara, o Taz Skylar, que é o Sanji em One Piece da Netflix. O cara tá em alta pra caramba, dedicado pra caramba, né? E tem mais um monte de ator jovem por aí. O Flash pode, e acho que deve ser alguém que vai trazer uma interpretação nova, mais fiel aos quadrinhos, sem o peso de uma série de 9 anos nas costas, sabe? Pra não ficar comparando, pra galera não ficar comparando. Deixa o legado do Flash do Grant protegido. Pode dar certo? Sim, mas a chance de desperdiçar um novo Flash só pela nostalgia e esse saudosismo dos fãs, cara, não vale a pena. Mas o Grant merece uma homenagem no DCU. Esse é o ponto onde eu acho que todo mundo pode concordar. Se o Grant não vai ser o Flash principal do DCU, tudo bem, não tem problema. Mas o DCU poderia e deveria fazer uma homenagem de verdade pra ele. Não o esquecimento que o Ezra Miller fez, ok? Uma homenagem real. E tem sim um caminho épico pra isso. Sabe o que fizeram com o John Wesley Shipp? Quem é esse cara, Pedro? Ele foi o Flash da série dos anos 90, aquela série clássica. Passava depois de Sai de Baixo. Eu lembro direitinho, cara. Quando o Arrowverse chegou, eles não ignoraram o cara. Eles trouxeram de volta o cara, sabe? Mas não como o Barry Allen. Eles colocaram o cara como Jay Garrick, que era o Flash da Era de Ouro dos quadrinhos. E funcionou perfeitamente. Foi demais.
demais. Foi uma homenagem emocionante, que fez sentido dentro daquele universo. O DCU poderia fazer a mesma coisa com o Grant. Ele não precisa ser o Barry Allen de novo, mas ele poderia ser outra versão do Flash, sabe? Algum crossover, em algum ponto específico. Essa parte eu também concordo. Ou ele aparecer em algum momento, com lembrança, ou ele entrar no novo DCU. Eu não vejo o bicho de sete cabeças ali do Grant Gustin entrar no novo DCU. Entende? Uma homenagem que reconhece os 9 anos que ele dedicou ao personagem, sem arriscar o que o DCU tá construindo agora. Seria o melhor dos dois mundos, e os fãs merecem isso, eu acho. Só pra ficar claro, o cabelo loiro foi só um cabelo loiro, só isso. O James Gunn deixou claro que ama o Grant, mas que o futuro do Flash no DCU ainda não tem forma. Não tem elenco, não tem nada. E quando tiver, tudo indica que vai ser alguém novo, lógico. Mas, cara, o legado do Grant tá aí. 9 temporadas, uma base de fãs fiel pra caramba e uma dívida que o novo universo tem com ele. A pergunta que fica é, quando o Flash DCU finalmente chegar, a DC vai ter coragem de fazer o personagem do jeito certo? Do jeito que os quadrinhos pedem? Sério, inteligente, absurdamente rápido? Eu espero que sim, porque o Barry Allen, que a gente ainda não viu no cinema, pode ser um dos personagens mais incríveis desse DCU. Se fizerem certo, né? Galera, de verdade, o Flash tem potencial pra arrastar uma multidão de fãs pro cinema, mas precisa focar na essência do personagem. Concordo. Como diriam os irmãos Alba, o Flash, sem dúvidas, é um cabeça de chave. Agora me fala uma coisa, quem que você escalaria pro Flash do DCU? E o que você acha? O Grant merece essa homenagem no novo universo? Comentem. Não esquece também de ver a matéria no site sobre os próximos passos da Marvel depois de Guerra Secreta. Vocês vão gostar pra caramba. Galera, obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais importante é vocês estarem com a gente pra gente montar sempre essa comunidade nerdística. Que depende de você. Tem muita coisa acontecendo, muitos filmes bons esse ano. Tô sempre indicando novos filmes. Pra vocês não perderem, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima. Fui! Gente, vai dividir muita opinião, né? Se vocês colocarem que vocês acham que merece ser o Flash, com certeza vai dividir a opinião. Sobre o que ele falou do o Flash nos quadrinhos ser muito sério e tal. Gente, eu tenho um quadrinho do Flash. Eu posso até pegar o quadrinho, tá? Vou pegar. Vou pegar o quadrinho do Flash para mostrar pra vocês. Gente, voltei. Esse é o quadrinho do Flash. Espero que vocês consigam enxergar. Tá vendo? Então, esse quadrinho aqui é um quadrinho bem, sabe, bem geral, número 0. A origem revelada. Conta sobre a história do Flash tal. Aqui, esse quadrinho aqui, ele foca no trauma do Flash, né, do Barry, de ter perdido sua mãe, a sua tristeza e tudo mais. Mas tudo isso que ele passa, toda essa parte mais melodramática, toda essa parte mais dramática, vamos dizer assim, ela fala muito mais da infância do Barry, da adolescência do Barry, do que o Barry na vida adulta. O Barry na vida adulta, ele não é tão assim. Ele já alcançou um certo grau de maturidade, principalmente porque ele recebeu o amor de onde ele não imaginava que viria, que foram do detetive West, o detetive Joe West, que adota o garoto, não sei se vocês lembram, e aí ele conhece Iris, que é a filha dele, se apaixonam e tudo mais. Então, assim, o Barry criança e o Barry adolescente é um Barry se adaptando ao mundo, conhecendo o mundo, desvendando, descobrindo o mundo. O Barry, de jovem para adulto, o Barry, quando chega numa fase mais jovem, já é um Barry mais diferente, tá? Essa é a minha visão, tanto nos quadrinhos. Eu tenho aqui a animação do Flash para mostrar para vocês, em que
Na animação, adaptação de animação do Flash, o Flash é mais carismático, o Flash faz mais piadas, o Flash é mais bem-humorado, do grupo da Liga da Justiça. Do grupo, entre o Batman e o Superman, entre Mulher Maravilha, entre o Supergirl, entre a galera toda. O Flash, ele tem um senso de humor mais ácido, ele tem um senso de humor mais na animação. Na série da CW, o Flash tem um tom mais sério, tem um tom mais responsável. E você vai perceber isso porque eu vou pegar um pouco de cada e vou mostrar para você aqui. Bom, vou começar aqui pela animação. Agora para dar uma olhada na animação aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui o Flash. Não, não é esse. É a animação. Aí, galera. É aqui. Não, esse é o filme. Quero ver a animação. Não sei porque não tá carregando. Episódio 5. Deu um minuto. Por favor, isso não estava nos planos. Mas eu preciso muito mostrar para vocês. Bora lá, minha gente. Normalmente tinha um aqui. Vamos fazer ao vivo, né? Ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Então, vamos fazer ao vivo. Essa abertura pra mim, ninguém ganha da Liga da Justiça da América.
da Justiça. Falha no áudio. Começar o vídeo. Falha no áudio. Vamos lá. Só a versão aqui tá melhor. Sei o que eu tô fazendo. Ordem retirada. Eu tenho que dizer uma coisa. Esse caso é importante. Vocês têm que ouvir os dois lados. Flash, eu disse pra você não se meter. Eles estão com muita pressa de te pegar. Vocês estão vendo algum perfil sério no Flash aí? Eu não tô vendo nenhum. Mas esse é o Flash da animação. Você acha que eu vou cruzar os braços enquanto você banca o Martin? Eu defendo ele! Imagina isso aqui no Brasil. Se o cliente perdeu, o advogado recebe a mesma sentença do cliente. Gente, eu adoro esse tom que eles deram para o Flash da animação da Liga da Justiça da América. Eu gosto muito do tom que estão aí. É um tom assim de humor ácido, sarcástico, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com seus amigos, ele se preocupa em fazer o bem à sociedade. Não é um senso de humor irresponsável, é um senso de humor com um certo tom de maturidade. E eu acho isso muito legal, esse tom que eles dão para o Flash. Muito bem. Prossiga. Da saudade. Da saudade. Esse é... Então, como eu vinha falando, o Flash das animações, ele é assim. Ele é o único que não tem um tom sério. Os outros personagens da Liga têm. Já o Flash da CW, com o Grant Gustin, ele já tem um tom mais sério. Não 100%, mas ele é altamente responsável, ele é muito maduro, ele toma decisões importantes o tempo inteiro, né, cuidando dos laboratórios Star. E a gente vai ver isso também, um pouco disso nesse mesmo vídeo. Se você tá aqui, é 17. Curtam esse vídeo, viu? Eu tenho que assistir assim, porque se eu colocar na plataforma, eles não vão mostrar. O OBS Studio não vai mostrar. Então eu tenho que usar nessa versão que vocês já estão entendendo, né? Vou mostrar só um pedaço também, só para vocês pegarem como é o tom desse Flash aqui.
Isso foi muito rápido. Moleque, o que foi aquilo? Passou através de um E velocista. agora o Flash que vem do futuro. Viu chegar? Duas moléculas podiam ter se unido a nível quântico. Não sabe o que isso significa? Não sei. Não sei porque sou calor na faculdade e eu não tenho física quântica até o segundo ano. Você lembra disso, né? Tanto faz. Bart! Você tem que parar com essas loucuras. Você ainda tá aprendendo a controlar suas habilidades meta. Minhas habilidades meta acabaram de salvar o dia. Você viu. E também eu tô expandindo os meus limites. Entendeu? Se você se desafiasse mais, o que mais poderia fazer? Tá de brincadeira, né? Não acabou de ver o meu laço de raio? Beleza, isso é muito ruim. Alerta, August Hart, localizado em Fontana Drive, número 5724. Museu do Flash. Chegaram tarde. Agora o futuro pertence ao Godspeed. Se ele fugir, A gente nunca vai achar a mamãe ele. e o papai vão matar a gente. Então... Dane-se. Peraí, o cara que a gente perseguiu pelo tempo, August Hart, não tem velocidade nem memória agora? E ele tem dúzias de clones lutando. Let's go. Tem velocidade nem memória agora? E ele tem dúzias de clones lutando um contra o outro? Talvez até mais agora. Aí, é uma história incrível. Aliás, esse negócio de passar através de um vilão... Cara, pode... Isso é muito épico. Ficou tudo isso. Nem por um minuto. E Valeu, também eu cara. sou Chester P. Rankin, especialista em tecnologia da equipe, e é um prazer imenso conhecer os herdeiros do Flash e da Iris. Chester, a gente já se conhece. Você melhorou a eficiência da minha manopla em tipo 2000%. E você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Sou é. Ah, meu Deus, com certeza. Cara, você me ajudou com meus deveres de casa de diferenciais matemáticos, tipo, o tempo todo. O tempo todo. Não se esqueça disso. Você Sil! Oi! Nossa, eu sinto tanto amor vindo de vocês. Mal posso esperar para conhecer melhor vocês. Oi, Caitlin. Fala aí, Kate. E aí? Aconteceu de novo? Foi. Eu só queria que eles estivessem aqui pra conhecer eles. Pai, a mamãe vai ficar bem. Tá tudo bem. Tá. Bom, com a Nora e o Bart, aqui temos os braços extras que precisamos. Regra número 1 da família West Allen. Proteja a linha do tempo a qualquer e todo custo. Não podemos ficar. Na verdade, podem sim. Sério? O quê? Olha, os Godspeeds estão se recarregando na força de aceleração, então enquanto esse for o caso, Não é tão não sério. tem como voltar. Mas você Então, vê que o série da... talvez estejam seguros aqui com a gente. E eu não sei, vai ver, vocês são a vantagem que a gente precisa pra ganhar essa guerra de uma vez por todas. A Cecil tá me ajudando com o MED 2.0 pra destrancar a memória do August Hart, mas ainda não tive sorte. Olha, Barry, Aumentar a história, sim. eu acho que tem uma coisa. Mas, Eu tava mexendo nos planos antigos do meu pai e eu achei isso. Ele converte massa atômica de células de energia neutrino voltaica. Meu pai chamou de motor criptógrafo solar. Legal. O que ele faz?
Ele neutraliza fontes de energia cinética artificialmente criadas. A velocidade artificial do Godspeed. E eu já construí o protótipo. Eu só preciso carregar a bateria com uma fonte eletromagnética. E você viu a Allegra ultimamente? Não desde ontem, quando ela se despediu da Esperança. Vamos encontrar ela. Mas com um pouco de sorte, os MCs, os MCs, entendeu? Vão estar completamente carregados e funcionando em 1 hora. Ótimo. Pai, com isso a gente pode deter os clones do Horde completamente. Podemos ganhar essa guerra. Episódio O Coração da Questão, parte 1. Eca, que nojo. Tá tudo bem, pai. A gente não morde. Ai. Mas... se liga nisso. Eu tenho mais um. Não. Ai, você é nojento. Olha só, a gente vai só ignorar as regras da família por 1 minuto e voltar no tempo. Claro. Quem não faria isso? Espera. Isso é sobre a outra Nora? Você sabe sobre ela? Claro que eu sei. Olha, você e a mamãe... Gente, esse aqui foi pra vocês sentirem o tom do Flash da série. E eu não acho que é tão ruim, sabe? Eu não vou dizer no geral. Eu tô falando mais por parte do ator, né? O Grant Gustin, ele realmente sustentou essa série nas costas, praticamente sozinho. A Iris ficou muito bem também, tá? O Joe, o detetive Joe, ficou muito bem também. Eles ficaram muito bem. Mas o Grant Gustin, principalmente, ele segurou. Então, na minha visão, ele merecia uma chance no filme do Flash. Como eu falei, teve a cena com 2 Flash. Ele não fez um deles. E ele merecia uma chance de aparecer de alguma coisa no DCU também. Deixa a tua opinião no canal. Canal aqui, ó. No canal. Deixe seu comentário. Estamos de cara nova. Aqui é o nosso perfil principal, a nossa página. Estamos de cara nova, é isso aí. Deixa a tua opinião nesse vídeo. Curte esse vídeo. E eu te aguardo amanhã. A gente vê algum outro comentário bem legal. Você acha que o Grant merecia uma chance de ser? Comenta muito, 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 muito. Curte, compartilha e verifica a tua inscrição no canal, tá bom? Beijo.